Olá pessoal, bom dia. Professor Genilson Paiva aqui novamente com vocês. A gente vai retomar aqui nossa aula sobre a Primeira República, né? Dessa vez a gente vai falar sobre os movimentos de resistência que gerou contra a República naquele momento, né? A gente já estudou e nós já aprendemos como é que foi a dominação na Primeira República, né? Vindo desde o poder das oligarquias, né? Passando pela política dos governadores, política do café com leite. Vimos também a valorização, né, do café e da borracha, que era a principal economia do Brasil na época, que o Brasil era totalmente uma economia agrária, né? Vimos o início da indústria no Brasil, também a questão da imigração e da urbanização na Primeira República, ok? Pessoal, na Primeira República não foi somente essa dominação, né, sem nenhum movimento de resistência, né, muito pelo contrário, né, a República foi instaurada, né, teve toda essa dominação dos governadores, né, com a hegemonia entre São Paulo e Minas Gerais, né, mas também houve muito movimento de resistência, pessoal. Essa dominação da República ela não foi uma coisa assim muito na paz, né, na tranquilidade, não, viu? Teve muitos movimentos de resistência. Nesse capítulo, onde fala dos movimentos de resistência, tem vários movimentos, né? Vamos citar aqui alguns: a Guerra de Canudos, né? A Guerra do Contestado, tivemos o cangaço aqui na região Nordeste, com os cangaceiros, né? Tivemos também a revolta da vacina no Rio de Janeiro, e a revolta dos marinheiros negros, né? É conhecido como a revolta da Chibata, e também os movimentos operários em 1917, entre outros. Ou seja, né, teve vários movimentos de resistência contra a República, né? E para não ficar muito extenso, nessa videoaula a gente vai falar só de 3 movimentos de resistência, né? Vamos iniciar com a revolta de Canudos, de Antônio Conselheiro, né? Que aconteceu no sertão da Bahia, através do cearense, né? De Quixeramobim, o Antônio Conselheiro. Como que se deu esse movimento, né, pessoal, da revolta de Canudos? O Antônio Conselheiro, pessoal, ele quando chegou no sertão da Bahia, né, ele conseguiu fazer um movimento que foi atraindo os nordestinos para lá, né, porque primeiramente ele era contrário a esse novo modelo de república, porque não melhorou em nada para a sociedade, principalmente sertaneja, né, o pessoal continuou com fome, as traças, né, então o Antônio Conselheiro ele fazia um movimento, né, que atraiu muita gente para lá, né, porque era um trabalho comunitário de sobrevivência, né, e isso atraiu um grande público para lá, né, digamos seguidores, né, dele. E quando se percebeu, já estava um grande movimento, um povoado que chegou a mais de 10 mil pessoas, né? E ali eles elaboraram suas estratégias de sobrevivência, né? Era contrário à república, né? É, Dentro do arraial de Canudos, da comunidade, eles não queriam pagar imposto, né? E isso chamou muita atenção da imprensa, né? Então, a partir daí, aos olhos da República, já se tornou inimigo, né? Da República, em virtude que ele defendia alguns meios da monarquia, né? Então, naquele momento, a República, através do presidente Prudente de Moraes, na época, né, já em 1997, por aí, houve 4 expedições para destruir o Arraial de Canudos, lá na Bahia, né? Na primeira, na segunda e na terceira expedição, o Antônio Conselheiro saíram vitoriosos, né? A República não conseguiu destruir. Agora, apenas na quarta expedição, que
a República conseguiu destruir o Arraial de Canudos, porque já existiam bastante equipamentos, né, de alta potência, como canhões, né, metralhadoras, entre outros. Então não teve como o movimento do Arraial de Canudos sobreviver, né? A partir daí houve a destruição do Arraial de Canudos na Bahia. Outro ponto central que a gente deve compreender é que o escritor e jornalista Euclides da Cunha, ele foi enviado para lá para cobrir essa guerra de Canudos, né? Nós temos uma obra muito interessante que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Quem tiver curiosidade, você pode ler esse livro que vai ajudar muito vocês. A partir daí, pessoal, vamos falar de outro movimento de resistência, né, que foi a Guerra do Contestado. Teve a sua localização ali, pessoal, entre Paraná e Santa Catarina, né, uma região que se tornou um conflito ali também contra a República. Por quê? Vamos compreender. Era uma região que já estava sendo contestada pelo estado do Paraná e pelo estado de Santa Catarina. Dentro dessa região, né, o governo da República resolveu construir uma ferrovia naquela região, né, ou seja, mais um motivo aí de conflito, né. Ainda tinha os fazendeiros, poceiros, né, onde eles defendiam essas terras, né. E o principal, pessoal, tinha também, assim como no Arraial de Canudos, né, tinha um monge chamado José Maria, que ele defendia ali os camponeses, os indígenas que habitavam naquela região, né? Ou seja, se tornou de fato ali o chamado a Guerra do Contestado, né? Porque vários segmentos da sociedade estavam contestando aquela região, né? Mas em 1916, através do governo Hermes da Fonseca, ele mandou uma grande expedição do exército brasileiro para pôr fim, né, esse conflito. De fato, teve êxito, né, e acabou com essa guerra do contestado, regularizando ali os territórios do Paraná, Santa Catarina. De fato, construíram ali a ferrovia, né, e foi o fim da guerra do contestado, né. Então, outro movimento aí grande, de grande repercussão contra a República, né, de resistência contra a República. Tá? Vamos falar de outro movimento, dessa vez aqui no Nordeste. Vamos falar do cangaço, dos cangaceiros, né, que eram bandos armados, né, que tinham proteção de um fazendeiro coronel ou de um chefe político, né. Então eles atuaram na região Nordeste dentro desse segmento aí, né. Muitos deles faziam segurança pessoal do fazendeiro, do coronel, né. Mas teve também, pessoal, aqui, o cangaço independente, né. Eram aqueles que saqueavam, né, as fazendas, né, as casas, né, cometiam crime, ou seja, eram grupos independentes de cangaceiro, né. E aí chamou a atenção da República, né, também travaram uma grande batalha contra os policiais na época da República, chamado de volantes, né. O mais conhecido aí foi o Lampião, que era o Antônio Virgulino, né, Lampião, vulgo Lampião, né, que foram destruídos aí na década de 30, 1930, né, até 1940. Então, foi um grande movimento também contrário à República. Então, pessoal, vamos falar só desses 3 movimentos de resistência contra a República, para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre a Revolta da Vacina, né, a Guerra dos Marinheiros e o movimento de 1917. Tá certo? Espero ter contribuído e ajudado no aprendizado de vocês. E até a próxima aula.